Vamos iniciar o exercício falando sobre função do primeiro grau. A questão diz o seguinte: a variação de temperatura y igual a f de x no intervalo de tempo x é dada pela função. Essa função é escrita aqui. Calcule m de modo que o comando da questão diz: o gráfico da função seja uma reta e f de x seja crescente. Então, primeiro de tudo, vamos colocar aqui. Primeiro, ele quer que seja uma reta. Ou seja, ele quer que seja uma função do primeiro grau. Então, como é que a gente vai descobrir o m? Primeiro, a gente sabe que a função é uma reta, não é uma função de segundo grau. Mas a função aqui nos dá uma de segundo grau. Que no caso não seria uma reta, poderia ser um gráfico mais ou menos assim, uma parábola. Mas a gente quer uma função de primeiro grau, uma reta. Como ele falou que a reta seria crescente, a gente deduz que ela já seja mais ou menos assim. Então, como é que a gente vai fazer para excluir esse grau aqui? A gente vai ter que igualar tudo isso aqui a zero. E como é que a gente vai fazer isso? M ao quadrado menos 9 vezes x ao quadrado. Aqui a gente vê que é uma multiplicação. Para uma multiplicação ser zero, a gente tem que um dos termos tem que ser zero. E não pode ser o x. Por quê? Porque o x é um número variável. Ele vai crescendo conforme o gráfico. Então, o termo que vai valer zero vai ser o m ao quadrado menos 9. Então, m ao quadrado menos 9 vai ser igual a zero. Se m ao quadrado menos 9 é igual a zero, a gente tem que m ao quadrado é igual a... O 9 passa para o outro lado mudando o sinal. M ao quadrado é igual a 9. Esse expoente pode passar para o outro lado como uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 9. O m vai ser igual a 3. A gente já descobriu para qual valor de m o gráfico tem que ser uma reta. Agora a gente vai analisar se para m igual a 3 ele vai ser crescente. Vou colocar um 2 aqui. Então, como é que a gente vai ver se o 2 vai ser crescente? Se isso aqui tudo vale zero, a gente pode cortar e repetir apenas essa parte. f de x vai ser igual a m mais 3 vezes x mais m menos 3. Para a reta ser crescente, a gente tem que o a da questão tem que ser positivo. A gente sabe que a fórmula da função do primeiro grau é isso aqui. f de x é igual a ax mais b. Então, o a seria exatamente o termo que está colado com o x, que seria o m mais 3. Seria o nosso a. Então, m mais 3 tem que ser maior que zero. Para o a ser positivo, tem que ser maior que zero. Então, m mais 3 maior que zero. A gente pode passar o m para o outro lado mudando o sinal. O m tem que ser maior que menos 3. Essa seria a condição para que a reta seja crescente. Então, como a questão só nos pede o valor de m, a gente já viu aqui que o valor de m seria igual a 3. A gente só confirmou aqui para ver se com esse valor seria positivo, seria uma reta crescente. Então, o m igual a 3 é maior que menos 3? Claro que sim. Então, a gente aqui tem o resultado. M é igual a 3. Achamos isso na alternativa C.